posso entrar num assunto que movimenta muito a torcida do Flamengo. Pode. Mas é um passado, mas a gente acompanha muito o Luiz Antônio falou da questão do processo lá né, e tal. Sim. Mas eu nunca vi você contar a história, né? Na verdade, eu vejo fragmentos. Na verdade, eu nunca contei a história, porque é difícil. Não é que é difícil falar, é porque muitas das coisas que falaram na imprensa, eu não tive o modo de se defender, e depois que tudo passou, depois que tudo que foi remoído, depois de todas as culpas que colocaram em mim sem deixar eu falar, hoje em dia acaba sendo vago eu falar, porque não vai voltar atrás, mas eu tô aqui para responder tudo, não tenho mais esse... Antes eu tinha um pouco mais de resquício de responder sobre isso, um pouco mais de preocupação, hoje eu não tenho mais não, foi tanto tempo atrás que não tem problema para responder sobre isso. E foi no momento em que, como a gente já colocou aqui, né, ser campeão da Copa do Brasil, melhor jogador da final, e na minha opinião, né, naquele momento, talvez uma das joias da base, a gente não revelava tanto como agora, né, é por isso que a gente está até falando que esse lance da estrutura como é importante, e você era ali, né, a torcida tinha muito carinho por você, né, por toda a sua história dentro do clube. E surge essa situação que pegou todo mundo muito de surpresa. E ninguém esperava. Acho que a nossa expectativa, assim, falando como torcedor, era de que em 2014 você fosse ser uma das estrelas do Flamengo, né? Então, se você quiser contar pra gente mais ou menos assim como foi a história e como foi isso pra você. O que aconteceu depois que tinha já uma situação que naquele momento o Flamengo não vivia a parte financeira tão boa como hoje é. Sim. E aí tinha algumas coisas que realmente eram devidas e eu em nenhum momento desses anos todos que deviam, nunca tinha pensado e cogitado em nenhum momento em botar processo contra o Flamengo, sob hipótese nenhuma, até porque eu sempre achava que o Flamengo ia pagar, que era normal, que eu já peguei momentos de 2 meses sem receber e pagar no último do terceiro, então nunca pensei nisso. E até um empresário que eu tive chegou e falou que teve uma situação com um jogador anterior que até jogou no Flamengo, Leandro Ávila, eu acho que, mas foi na época do Vasco, ele contou que teve sobre isso e tudo. No início, eu relutei muito, mas a partir do momento que você confia no cara, você vai escutando. E aí teve algumas malícias da parte dele, como eu falo, eu tive culpa de não ter não me impor da forma que tinha que ser. Que hoje eu tenho, que eu faria com a experiência que eu tenho. Mas naquela época eu não tinha, eu era mais novo. Sim. Então teve certos tipos de coisas que eu acabei me levando pela confiança que tinha. Eu não sabia nada sobre o processo, se podia, se não podia colocar, que não podia. Eu só sabia que naquele momento ele me convenceu ao sentido de quê? Que eu era um menino, que era titular do Flamengo, que tinha muitos jogadores que eram mais novos do que eu e que não vinham jogando do jeito que eu tinha, ganhando 3 salários astronômicos, e eu não ganhava nem 2 dígitos. E como é que podia? E o Flamengo não valorizava dessa forma. Só que eu entendia, de certa forma, que o Flamengo estava em reconstrução. E nesse sentido todo, foi o que aconteceu dele ter feito eu, de certa forma, me afastar um pouco da minha família, do meu pai e da minha mãe, aonde eles tomavam conta de tudo. E aí, nesse sentido, ele começou a falar comigo, falar das formas que, saindo do Flamengo fazendo isso e isso, ou fazendo isso aqui, eles iam obrigar eles a te pagar e fazer alguma coisa. Porque naquele momento, eu morava num bairro pequeno, que não tinha nem carro para ir para o treino, às vezes ia de ônibus, conseguia o carro do meu pai, que era depois que ele comprou, com a ajuda, e tinha luva para receber, que não era um salário, não era um dinheiro muito grande, mas para mim ali ia fazer uma diferença muito, muito disso. E aí ninguém entendia. Lógico que eu nunca vou ser e nunca serei maior que a instituição. Mas naquele momento, quando ele começou a me convencer, no sentido de que eu precisava, de certa forma, melhorar um pouco de vida. Eu precisava sair da forma que eu tinha que isso. Eu precisava fazer isso. Então, naquele momento, ele começou a falar comigo, falar, e até no momento que eu cedi. Só que quando esse momento que eu cedi, eu acabei errando. E aí, depois que eu cedi e começou com o negócio, como é que você não vai? E todo mundo estava me orientando. Mesmo você fazendo isso,
você volta a treinar, você treina, você treina. Mas ele sempre fazia de alguma forma que ele conseguia me convencer a não ir treinar. Então ele, não, tu vai ser massacrado, vão te esculachar, vão fazer não sei o quê, vão falar que na época era o Pelaipe com o outro cara, vão fazer isso, com aquilo, com você. E eu sempre fui na minha quieto, tímido e tinha medo. Eu era muito influenciável pelas pessoas. Então, era simples. No entanto que meu pai e minha mãe tomavam conta das minhas coisas e eu confiava muito. Sim. Se fizesse alguma coisa de errado, eu não ia cobrar. E aí eu fui cobrando coisa e não tinha esse amadurecimento que eu tenho hoje. Hoje minha cabeça seria totalmente diferente. Mas aconteceu, eu não tenho como voltar atrás. E nesse momento todo mundo achou que eu queria dinheiro, que eu era mercenário, que eu era um monte de coisa. E no final de tudo, eu voltei, fiz um pouco que tinha que fazer, meu salário foi renovado, não foi da forma que me prometeram, não ganhei aquele dinheirão todo que todo mundo dizia que eu ganhava, e só me pagaram o que me deviam. É igual a única coisa que acabou sendo certa é ter pago o que devia. Sim. Tinha coisa que foi em 2013 que pagaram coisa de 2011, 2002, 2001, na época da base. Mas aí como é que tu vai provar? A instituição do Flamengo, como é o Flamengo gigante, e você é o menino da base, comentando, e simplesmente eu só queria que aquele dinheiro ali naquele momento, mas todo mundo dizia que eu ganhava milhões, que eu ganhava não sei o quê, que eu não podia fazer isso, uma orientação que teve as consequências, que eu paguei, foi lá uma orientação, que graças a Deus, o dom que ele me deu, me fez continuar jogando bola e fazendo um monte de coisa, porque o que eu fui cobrado, o que eu fui falado, o que disseram de mim, que nunca mais ia jogar bola, que eu não sei isso e aquilo, porque é a instituição, é o Flamengo. Não tem como. Lógico, a diretoria era outra, as situações era outra, tem o lado do torcedor, que é da emoção. Sim. Mas imagina, tu tá lá trabalhando, fazendo a sua parte, e tu vê uma pessoa que cada um tem seu empresário, cada um tem seu dinheiro, cada um tem seu mérito. O que o cara fez e você, um exemplo, você tá lá trabalhando, fazendo tudo para melhorar e quem não tá trabalhando vai 2 vezes na semana ou 3 vezes na semana ou fazendo alguma coisa, não tô dizendo que é igual, sim, recebendo mais que você. Não que eu queria ser igual, mas eu só queria alguma coisa que fosse justa. E naquele momento eu sabia que eu não precisava entrar nesse mérito, mas ele me convenceu a isso. Então, eu errei nesse sentido, de ter se convencido por um lado errado, que disseram isso e aquilo, que um monte de coisa. E a imprensa, teoricamente, tem a imprensa que fala a verdade, que é a que ajuda e que é coisa. Como é que você vai bater de frente com a imprensa que naquele momento estava falando um monte de coisa? Quem era eu para poder chegar lá e querer ganhar coisas extraordinárias em cima do Flamengo onde eu não quero? Aí simplesmente era uma coisa simples, que o Flamengo podia. Ele podia ter ido conversado com o Flamengo? Podia, mas eu não sabia das coisas internas que acontecia. Ele diz para mim que conversou, mas que o Flamengo chegou a um salário que ele não concordava, que ele não achava que era mérito para mim, só que muitas das coisas eu não sabia. A gente, quando tem empresário, quando tem uma confiança, entre aspas, que é a pessoa que está lá, é totalmente a conversa entre o jogador com o diretor e o empresário com o jogador. Você acha que o empresário de qualquer jogador vai falar toda a verdade para o jogador que está se passando lá com ele ali dentro? Não vai. E, de certa forma, é uma forma do empresário proteger, a forma do clube se proteger e a forma de lucrar com o jogador. E, no final de tudo, nós, eu sempre digo que, teoricamente, nós somos um produto. Até enquanto a gente pode, igual laranja, vai espremendo até quando pode se usar, beleza. Quando não se pode mais usar, você é descartável e aparece uma nova. É normal. É que nós somos assim. Então, foi esse o motivo realmente que aconteceu. Eu não tenho mágoa de torcedor, porque muitos deles não sabiam o que acontecendo, do que aconteceu, da forma. E isso atrapalhou um pouco a minha continuidade no Flamengo, com certeza, e tudo. Eu voltei a jogar, mas não da forma que eu ia jogar, porque do jeito que eu joguei na Copa do Brasil, porque o torcedor ia querer que daquele momento
eu fosse do mesmo jeito. Sim. E eu perdi pré-temporada, que é um dos principais. Cheguei depois. Só vai jogar só em março, não é isso? Fui jogar em março. Eu assisti o primeiro jogo da final do Flamengo e Vasco sentado na laje da casa da minha esposa hoje. Lá da onde eu morava, lá em Caxias. E no segundo jogo eu tava jogando, sendo campeão. Pra você ver. Então tinha cobrança. Eu lembro de um monte de... O Flamengo tava jogando lá na Libertadores e eu tava num jogo contra o Bangu, né? Acho que aqui com o time reserva e tudo, eu fiquei no banco. O que eu escutei, o que falaram de um monte de coisa de mim, e eu sabia que não era verdade, e a partir daquele momento foi me fortalecer na cabeça que eu não podia fazer nada além de jogar bola. E o único jeito de eu demonstrar uma certa desculpa ou uma certa forma de me reconciliar é jogando bola. E foi o que aconteceu. Porque imagina, depois daquela repercussão toda que teve, qualquer outro pessoa que não tivesse o talento ou tivesse, de certa forma, não tivesse aprendido a cabeça fraca, tinha parado de jogar futebol, hoje estava trabalhando, não desmerecendo, mas com qualquer outro trabalho normal, e não com futebol. E ali eu consegui manter e estou jogando até hoje, graças a Deus. Então, eu sei que teve erros, teve coisas grandes que aconteceram, de certa forma influenciadas, que para alguns é normal, para outros não. Vão ter o que vão falar que vão entender, tem uns que vão dizer que não. Então, não estou aqui para ser o dono da verdade, só estou contando, acho que pela primeira vez, a minha versão. Normalmente é o contrário, mas hoje em dia não muda nada. Uns vão ficar tristes, outros vão ficar felizes pela situação que aconteceu, que não era. Uns vão me julgar que eu não era isso tudo que eu sou, outros vão dizer que eu era craque. Então, hoje eu aprendi, tenho um amadurecimento melhor, e sinceramente, se eu tivesse que repetir, eu não repetiria. Hoje, tendo na minha cabeça, depois de tudo que passou, escutando, falando para minha mãe, pedindo desculpa, minha mãe falando para tudo mais em relação a isso, que foi eu, até porque eu nunca tinha feito nada sozinho, sempre as pessoas faziam tudo para mim. Eu fui começar, até brinco que eu fui começar a aprender mesmo as coisas da vida, porque como meu pai era militar, era do treino para casa, da casa pro treino. Então eu nunca tive aquela vida de soltar pipa, andar de bicicleta, jogar peão na rua, bolinha de gude, pique-esconde, pique-pega. Fui ter isso depois de velho. Eu nunca tive, porque meu pai era do treino para casa, da casa pro treino, porque ele sabia de algum jeito dele que eu ia ser jogador de futebol. E ele sabia que, de algum jeito, eu ia mudar a vida da minha família. E, graças a Deus, eu mudei. Então, eu nunca tive isso. Então, sempre meus pais, coisas. No entanto, que sempre pegava o dinheiro e dava tudo para meus pais. Às vezes, uma outra hora brincava. Pô, caraca, tô treinando, tô trabalhando, não posso comprar nada. Mas eles sabiam o que acontecia. Então, teve muitas brigas, teve muitas coisas. E isso é um pouco do resumo de tudo que aconteceu naquele momento lá. Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo! Se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like, pega o link, compartilha pra geral, comente bastante, queremos te ouvir. Aqui você tem a melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet. O Coluna é brabo e tem o Podfla, o podcast da nação. É muita resenha e um show de cobertura do maior do mundo, do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna. Saudações rubro-negras!